This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, 9 de novembro. Então, só reforçando aí, pessoal, o atendimento, bom atendimento, a monitoria também. Teve o aulão sábado, né? Estou com a lista de presença dos que participaram do aulão. Participar mais é importante, a gente falta menos de 10 dias aí para a nossa prova. Eu postei uma notícia lá no SIGAR de um processo seletivo, né, que está tendo aí da Include Engenharia. Então, é uma empresa júnior aí dos cursos de Engenharia de Comunicação, Mecatrônica, Telecomunicação. Então, tem um link lá, fiquem à vontade para ver o edital, né, oportunidades aí. As inscrições vão até o dia 11 de novembro. Estão passando algumas informações. O nosso questionário foi liberado no dia 5, ele vai ficar aberto até o dia 16. Já foi liberado também hoje a nossa atividade prática de simulação, vai ficar aberto até o dia 19, só repassando as datas para que vocês não esqueçam, gente. Pode abrir, fechar no multiprova, quando vocês voltarem vai estar lá, certo? Vai fazendo. A última questão, um assunto que a gente ainda vai estar vendo essa semana, né, na próxima semana, mas as primeiras questões já dá para fazer. São 6 questões, uma questão de teoria, verdadeiro ou falso, e 5 questões de cálculo, abrangendo o nosso conteúdo da primeira unidade. Lembrando que na nossa prova, no dia 18, né, vão ser 4 questões, né, devido ao tempo aí que vocês têm, que é no horário da aula, então já vão fazendo, vão treinando. No questionário a gente tem questões, né, de bons níveis, assim como a gente faz em sala, nas listas, tá? Também no questionário, né, questões aí diversas dentro do nosso conteúdo. Hoje, no final da aula, eu vou falar da nossa atividade prática de simulação, vou mostrar o roteiro que já está lá disponível para vocês, olha. Lá onde tem a avaliação da unidade 1, está disponível o roteiro da prática, né? Isso vale 1 ponto. O template da atividade, que é onde vocês vão colocar o resultado, a introdução, né? Tudo que vocês verificaram lá no simulador, e também a parte de memorial de cálculo, não é só usar o simulador, vou explicar. No dia 13 também, 13? 13, que é no sábado, né? Eu vou estar aqui em um horário síncrono com vocês para tirar dúvida, para mostrar lá como é que usa o simulador, né? Também com mais afinco para quem tentar usar e tiver alguma dúvida. E esse relatório deve ser postado lá na tarefa, certo? Que já está aberto aqui. Iniciou hoje e finaliza no dia 19/11, às 23h59. Né? Então, todas as nossas atividades com as nossas datas estão aí. A nossa prova vai ser no dia 18. Seguindo o nosso cronograma, né, a gente está finalizando já a nossa primeira unidade. Hoje a gente vai seguir falando dos medidores de pressão, vamos fazer mais exercícios de equação monométrica e vamos falar de empuxo e estabilidade. Né? Para as nossas 2 últimas aulas aí para frente, a gente vai tratar das forças hidrostáticas sobre superfície submersa para finalizar o nosso assunto da primeira unidade. Eu queria ressaltar também que, assim como no início de estática dos fluidos, eu coloquei aquele vídeo só com a parte teórica, eu fiz um vídeo também só com a parte teórica de forças hidrostáticas. É um vídeo bem curtinho, para vocês assistam antes da aula de quinta. Né? É um vídeo, pessoal, tá um vídeo bem curto. Por quê? Porque o objetivo é que na aula de quinta e terça-feira da semana que vem, a gente faça a maior quantidade de exercício possível. Eu até vi um feedback de vocês lá naquele espaço livre da lista de presença, né? Alguém colocou, professora, ótimo, quando a gente consegue fazer mais exercício, então o objetivo é esse. Vocês vejam esse vídeo mais curto sobre a teoria e aqui a gente consiga fazer mais exercícios possíveis dentro dos nossos 100 minutos. Alguma pergunta, gente, sobre alguma atividade, alguma dúvida? Professora, Oi. Não querendo explorar demais, mas será que a senhora conseguiria colocar tipo, um simulado no mesmo nível da prova? O questionário, Rafael. O próprio questionário já é no mesmo nível da prova. O próprio questionário já é. São questões, tipo, a lista também, se vocês observarem, são questões, tipo, de ex-provas de semestres passados também.
Sempre faço uma reformulação, tiro ali uma questão, pego uma questão da prova passada, da prova de reposição. Eu sempre faço assim. Então, são questões níveis de prova. Assim também como as que a gente faz em sala de aula. A única diferença é que, às vezes, eu tiro aquela introduçãozinha, aquela contextualização e já coloco mais direto para vocês visualizarem melhor nos slides. Mas abre o questionário que vocês vão ver que as questões são questões como na lista também, no mesmo nível. A gente tem o quê? 3 listas, né, gente? Tem 3? 4 listas. São 4. Agora. Tranquilo. Obrigado, Tatiana. De nada, meu querido. Peraí, que agora até eu. Temos 4 listas também, todas essas listas, né? Tem a lista 1 de conversão de unidade, a lista 2 aqui, que é a lista de tensão, né? Aquela introdução aos conceitos fundamentais, e de estática a gente tem 2 listas. Então, tem bem exercício aí. Inclusive, nessas listas tem até os últimos exercícios, tem as questões, inclusive, resolvidas também, que é de como eu espero que vocês façam o desenvolvimento das questões. E, né, como eu disse, sábado a gente tem nossa aula síncrona. Vou passar aí mais informações na aula de quinta, o horário, o link, tudo direitinho. E vamos lá, vamos seguir. Tudo tá lá no Cigás, né? Tudinho. Não, Bruno, eu disse que, inclusive, algumas questões nas listas, geralmente eu coloco a última questão, as 2 últimas questões, a questão, né, resolvida mesmo, memorial de cálculo. Acho que foi isso que eu falei, né? E a maioria das questões também ela tem o gabarito, né? Tem a resposta final. Afinal, né, vocês observarem na lista algumas questões, tem justamente, gente, para que quando vocês vão estudando, já vão ali conferindo se estão no caminho certo. Outra dúvida, professora. Nessa último valendo que a senhora colocou, né? Aí surgiu uma dúvida que era referente à unidade. Já que a senhora não definiu qual unidade a gente tem que colocar, a gente pode escolher, tipo, se vai botar em metros, centímetros. Sim, desde que esteja tudo homogêneo, entendeu? Se for usar tudo em centímetros e centímetros, só toma cuidado, como eu sempre digo, de no final encontrar uma unidade válida, né? E se foi uma questão de marcar ou algo do tipo ali que vai estar em Pascal, que é Newton por metro quadrado, tentar trabalhar já com as unidades ali para encontrar a resposta final já de acordo. Certo. E a questão da aproximação será de 5 casas decimais. Isso vale também para ângulo? Sim, a sexta arredonda a quinta. Não, ângulo não, a gente aproxima aí o ângulo. Certo? Ângulo seria com 2 mesmo? Sim. Tá bom. Obrigado. De nada. Isso, não tem problema não, Bruno. Mayara perguntou se a aula de sábado vai ser gravada. Mayara, como vai ser uma aula mais para demonstrar, tirar dúvida, né? Não sei ainda se vai ser gravada, certo? Porque a ideia é que vocês tragam ali o que vocês já tentaram fazer, usar o simulador das experiências que eu tive nos outros semestres, né? Mesmo, professora, eu não consegui adicionar um manômetro, né? Eu vou lá e vou mostrando, né, como é que faz, tiro dúvida referente ao relatório, as respostas que vocês encontraram. Não é uma aula que vai ter aquele roteirinho, né, que eu vou, tipo, então é mais, geralmente eu não posto, ainda não pensei nessa possibilidade, porque é muito individual, né, individual de quem foi ali mexendo mesmo no simulador. Voltando onde estávamos de tarde, Helene. De tarde. Tarde 1, 2, possivelmente. Ou 2, 3. Vou só gerar o link e vai ser 1, 2 ou 2, 3, certo? Mais alguém? Pronto. Então, voltando onde estávamos na aula passada, né? Estávamos aí em estática dos fluidos, falamos da lei de Steven, né? Que uma pressão em um sistema pode ser obtida, né, por meio da massa específica vezes a gravidade, vezes a altura de coluna de fluido. Quando a gente soma essa pressão da coluna de líquido mais a pressão atmosférica, a gente tem a pressão absoluta nesse ponto. Lembrando que essa pressão de coluna de líquido também é chamada de pressão hidrostática, manométrica, efetiva, né, que é a pressão da coluna de fluido que despreza a pressão atmosférica.
né? E a pressão atmosférica vai variar com a altitude. Sempre que ele pedir a pressão absoluta, a gente precisa compreender, identificar qual a altitude que aquele sistema está, para que a gente encontre essa pressão atmosférica. Falamos dos medidores de pressão também na aula passada, dos piezômetros, manômetros, né, dos manômetros de Bourdon, dos transitores de pressão, e vimos como desenvolver essa equação manométrica para cada tipo de manômetro, para cada configuração. Fez alguns exercícios, eu mostrei que a gente podia fazer, né, encontrando a linha isobárica, isolando essas pressões, né, que são iguais em X, a pressão varia em Y, ou usando aquela regrinha básica, né, eu saio de um ponto ao outro, né, do inicial ao final, somando todas as colunas de fluido que estão descendo até a linha isobárica, e depois, do outro lado da linha isobárica, subtraindo todas as colunas de fluido igual à nossa última pressão, que nesse caso aqui é a pressão no ponto B. E aí, paramos, acho que foi nesse exercício, não foi, pessoal? Só me confirmem aí, vocês estão atentos aí na sala de aula, que às vezes eu bagunço T3 com T4, mas eu acredito que a gente tenha parado nesse exercício aqui, né, que inclusive, né, vocês conheceram alguém das turmas passadas para serem meus testemunhas, nem sei se estão aqui, eu sou Matheus, era da turma de Matheus, que estava aqui nessa turma, foi da prova do semestre passado, né, acho que foi o Rafael que perguntou, professora, nível de prova, ela foi uma questão de prova, era uma questão que envolvia manometria, que é para que a gente observasse esse manômetro, né, na figura, onde a gente tem duas canalizações aqui com fluido A e com fluido B, né, eram dadas aqui o peso específico do fluido A, em quilograma força por metro cúbico, os pesos específicos dos fluidos manométricos, né, que era o fluido 1 e o fluido 2, e dava essas alturas, x, y e z. E ele dava também, na questão, a diferença de pressão do ponto A para o ponto B, e pedia para que determinássemos o peso específico do fluido B. Então, a primeira coisa, gente, quando a gente vê uma questão que envolve manômetro, né, reforçando... Isso, Bruno, isso mesmo. Lembrei agora que você perguntou, professora, qual a diferença de pressão, né? A gente isolava PA e PB para poder encontrar o peso específico. Obrigada, meu querido. Então, quando a gente tem uma questão que envolve manômetro, a primeira coisa é traçar as linhas isobáricas, né? Que são as linhas onde eu tenho esse fluido 1 e 2 do lado esquerdo e do lado direito. A próxima linha isobárica aqui seria no próprio fluido B, né, que é esse ponto aqui que eu pintei de vermelho e o ponto dentro aqui, né, das canalizações, da canalização do fluido B, que é o que vai nos indicar, né, qual é o ponto de virada, quem sobe, quem desce. Lembrando, descendo soma, subindo, a gente vai subtrair. Então, se a gente sair aqui dessa tubulação que tem um fluido A, a gente ficaria com a equação manométrica da seguinte forma. Pressão, né, desse fluido A aqui, eu vou subir, então eu subtraio essa pressão aqui dessa coluna X, do fluido 1. Vou descer, então eu somo essa coluna aqui de X mais Y do fluido manométrico 2. Vou descer, então eu vou somar essa outra coluna aqui, Z, do fluido manométrico B, igual a PB. Então, ficaria assim a nossa equação manométrica. Subo, subtraio, desço, somo. Não tem erro, gente. Se treinar, não tem erro. Então, a gente fica com PA menos o peso específico do fluido 1 vezes X. Aqui, ó, o fluido 1, que é esse fluido aqui cinza mais escuro, X, que é a altura dessa coluna desse fluido. Vou descer mais essa coluna de fluido 2, que é esse cinza mais claro, que tem a altura X mais Y. Desço somando também essa altura Z do fluido manométrico B, igual a PB. Se ele deu a diferença de pressão, então vamos aqui, né, isolar PA e PB, que vai ser a diferença de pressão, para que a gente encontre o que ele pede, que é o peso específico do fluido B.
Tá? E aí, depois, o que a gente precisa observar, né? Acho que foi como o Rafael falou, a questão das unidades, né? Se eu estou trabalhando com quilograma força, então, né, centímetro quadrado, observe que a gente vai ter aqui, ó, milímetro, metro cúbico, metro e centímetro. Então, o que a gente precisa é tornar essas unidades homogêneas, né? Vou trabalhar tudo em metro, tudo em metro. Então, a gente vai ter que fazer essas conversões para trabalhar na mesma unidade. Então, a gente já sabe que PA menos PB é 0,0258 quilograma-força por centímetro quadrado. Vou só aqui apagar essa bagunça que eu fiz. Tá? E vamos lá encontrar quem vai ser o peso específico B. A aula de hoje vai ter uns valendos durante a aula, tá? Esse é o primeiro. Estou aqui com o meu papelzinho, então vamos lá, vamos treinar, vamos fazer, vamos participar. Na verdade, aqui é o peso específico. Peso específico do fluido 1, peso específico do fluido 2, peso específico do fluido B, Bruna. É que ele deu aqui, ó, o peso específico, quilograma-força por metro cúbico dos fluidos manométricos. Um minutinho. Já volto. A apresentação aqui. Uma janela. Pronto. Só para enquanto vocês fazem, para eu buscar aqui. Deixa eu só ver aqui. Prova foi. Quero valores, quero números. Então, vamos isolar aqui o peso específico. Já está até aqui, ó. Ele isolado, vamos substituir. Viu, Ana? Estou esperando. Tô só já colocando aqui. Tranquilo. Estou esperando. Só isso, gente, que eu fui fazer. Se querem uma dica, transformem de centímetro para metro, transformem tudo em metro, né? Já que os pesos específicos foram dados todos em metro cúbico.
E aí? Nada ainda? Pressão, né, Santi? Ave Maria, treinando para a prova já. Unidades, treinar as unidades. A gente vai ter que transformar aqui, ó, de quilograma força por centímetro quadrado. Então, quando a gente faz para aqui, a gente vai ter que ao quadrado, metro ao quadrado, equivale a 100 ao quadrado, centímetros quadrados. Não, dá negativo não. Fez as transformações, Bruno? Aí a gente tem o peso específico do fluido 1. X vai ser 0,7 metros. Peso específico do fluido 2. X mais Y vai ser X é 0,7, Y, constante 0,7, e Y 0,5. Tudo isso aqui dividido por Z, que é 0,8 metros. Dá negativo não, isso vai dar 4.015 quilograma-força por metro cúbico. Por metro cúbico. O meu tá dando isso, professora, só que tá dando negativo. 4.015, só que tá dando negativo. Sim, sim. Aí a gente trocaria, né? PB menos PA. Porque se você observar, quem está exercendo maior pressão é o fluido B no fluido A. Ele desloca o fluido manométrico todo para o lado A. Ah, entendi. No modelo a resposta por conta disso, tá dando negativo. Não encontrei esse valor. Sim, sim. Foi quem? Rafael e Bruno? Bruno já dá desse valor também? É Rafael que tá falando? Acho que é, né? Pela voz. É. Certo? Então, a gente tem que observar também. Ele falou diferença de pressão, então a gente poderia apresentar isso aí, né, em módulo, sem medo de errar e ser feliz. Vou parar aqui para apresentar a tela toda de novo. Maera que estava tentando aí também treinar a transformação, tá, de unidade. Isso, Maicon, importantíssimo. Você vê que toda a parte da equação manométrica, a gente, né, usando a regra, desenvolve, mas tudo que tiver metro vai para metro, tá? Metro cúbico, volume, milímetro para metro, que é comprimento, tranquilo? Você vê que a gente ficou com todas as unidades aqui, centímetro cortou por centímetro, o resto estava tudo usando. Onde tinha a dimensão comprimento, né, estava em metro. Perguntas, pessoal?
Professora, quando a senhora falou de módulo, seria considerar um módulo do específico de B? Não, Ou não, módulo não da é diferença? um módulo da variação de pressão, porque se ele deu negativo, né, a gente faria contrário. PB menos PA igual a todo esse valor, né? Que aí para evitar que ele Ah, desse negativo. entendi. Certo? Entendi. Essa questão aqui, ele fala, numa tubulação industrial é utilizado um tubo de Venturi, né? O tubo de Venturi é essa tubulação aqui que apresenta uma redução, né, da área, conectado a um manômetro diferencial, justamente para aferir essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Tá? E ele apresenta uma deflexão do manômetro de mercúrio. Mercúrio é essa parte aqui mais escura, é o fluido manométrico, que apresenta uma deflexão, né? Uma diferença aí de um lado para o outro de 360 milímetros. Sabendo que no tubo tem água, né? E o mercúrio é o fluido manométrico, eles estão a 20 graus em 1 atm, justamente para que a gente encontre a propriedade do fluido lá nas nossas tabelas. Determine a variação de pressão absoluta, ó, ele quer a variação de pressão absoluta entre os pontos A e B, sabendo que o sistema está a 600 metros de altitude. Muita coisa boa nessa questão. A gente vai ter que encontrar a pressão, né, por meio da altitude atmosférica, a pressão atmosférica, e depois que a gente encontra a variação da pressão entre A e B, a gente vai somar a pressão atmosférica para encontrar a pressão absoluta. Primeira coisa que teríamos que fazer, né, traçar a linha manométrica aqui mais baixa, a linha isobárica mais baixa, que é essa. Né, a gente tem aqui o ponto A tem a mesma pressão desse ponto, o ponto B vai ter a mesma pressão nesse ponto aqui também, que são essas linhas isobáricas que estão pontilhadas aqui. Aqui também eu tenho outra, né, mas a nossa mais baixa é essa daqui, vermelha de baixo. Então, se eu saio de A para B, né, a gente vai ficar com a seguinte equação manométrica. PA, desço, vou somar essa pressão de coluna de fluido X, ó, de água, vou subir, subtraindo essa pressão de coluna de mercúrio, que é 360 milímetros, vou subtraindo essa coluna aqui de água e essa coluna aqui de água, de 750 milímetros, igual a PB. Então, essa é a nossa equação manométrica. Depois a gente vai substituir para encontrar o que a gente quer. Mas a primeira coisa, pessoal, é montar a equação manométrica. O PA, como eu disse, eu desço, então eu somo a pressão dessa coluna aqui de fluido, que é água, né? Eu adotei a gravidade como 10, e X, porque eu tenho X metros dessa coluna aqui de água. Observe. Trabalhar com tudo em metro. Vou subtrair essa coluna aqui de mercúrio, massa específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes 360 milímetros, já está transformado aí em metro. Vou subtrair essa coluna de água aqui, massa específica da água, vezes a gravidade. Quem é essa altura? X menos 360 milímetros. Tenho mais essa coluna aqui de água de 750 milímetros, massa específica da água, vezes a gravidade, vezes 750 milímetros. É uma equação, gente. Então, igual a PB. Essa é a nossa equação manométrica inicial, que a gente vai rearranjar para isolar aqui PA e PB, porque o que ele pede é a variação de pressão absoluta entre os pontos A e B. Primeira coisa, olho para o meu manômetro, verifico o que é que eu quero identificar, né? O que é que ele quer, diferença de pressão de A e B. Então, a gente vai aqui, né, substituir logo esses valores, tá? A massa específica da água e do mercúrio a 20 graus.
lá na nossa tabelinha. Eu acabei de pintar aqui. Eita, em azul vai ficar complicado. Acabei de pintar aqui em verde, que é a massa específica dos nossos fluidos, água e mercúrio. Né? E vamos isolar aí PA e PB. Certo? Uma observação aqui, olha. Eu vou ter... Ah, professora, mas o que acontece, né, com esse X? Mas, gente, vocês vão ter aqui, ó, vocês ficam desesperados quando vê um X, né? Ó. Água, X, quando eu fizer aqui a multiplicação com esse X que vai ficar negativo, ó, vai, pessoal, esse X positivo corta com esse X negativo, que é do mesmo fluido, a água vezes a gravidade. Mas eu não posso cortar tudo não, porque eu ainda tenho que fazer a distributiva com 0,36, tá? Vamos primeiro encontrar a diferença de pressão do ponto A para o ponto B, depois a gente soma a pressão atmosférica. Professor, eu perguntei já na outra aula, mas eu não lembro qual foi a Pode resposta. falar. Não tem a gravidade, quando a gravidade não é dada. A gente usa 10, usa 9,8, 9,81. Eu sempre digo, especificamente na prova, se vocês verem no questionário também, eu sempre digo, quando não sabe, pode adotar 10. Achou. Tá? Eu sempre corrijo, como eu corrijo sempre um a um, gente. Nem se preocupe, que aí eu vou sempre vendo o desenvolvimento, o que vocês fizeram, mas sempre me policio para, nas questões, adotar, eu coloco adote a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mayara, essas unidades estão mais simples. E aí, se consegue fazer. Kennedy também, Michael, que disse que é precisar treinar aí mais unidade. A única transformação aí, né, foi de milímetros para metro, tranquilinho. Por enquanto, eu quero só a diferença de pressão, né, efetiva entre o ponto A e o ponto B. Depois a gente vai achar a absoluta. Rafael já me trouxe aqui um valor. Em Pascal, né? Porque a gente vai ter ali massa específica vezes a gravidade. Se está tudo em metro, nossa unidade final vai ser Newton por metro quadrado. Mais alguém está tentando fazer? Certo, Bruno?
Pessoal, aproveite esses momentos, né, síncrono, que a gente está resolvendo exercício. Que é na hora mesmo que a caneta funciona, a calculadora, para a gente ver se deu negativo também. Não, aqui é PA é maior do que PB. Se vocês verificarem a deflexão do mercúrio. Tomar cuidado com esses sinais aqui, na hora de passar para o outro lado da igualdade. A Elisa também deu negativo. Eita, tivemos 3 valores diferentes. Tá positivo, gente. 52.672,2 Pascal. Foi, faltou a unidade. Ah, Rafael foi porque fez com 9,81. Sim, Rafael. Eita, peraí. Foi, pode ter sido algum sinal, alguma... Maurício. Bruno faltou aí o Pascal, mas está valendo. Laísa deu 59.000. Refaz para ver onde foi o ponto, Laísa, que deu 59.000. É para dar em torno de 51, 52.000, a depender da gravidade. Mas o ponto também principal... Isso, vou explicar agora, Bruno. O ponto principal aqui que eu queria falar para vocês é que o que está em verde, né, é a nossa pressão efetiva. É tudo isso que a gente encontrou, né, de diferença de pressão de PA e PB. Mas observe que ele pede a pressão absoluta, né, sabendo que o sistema está a 600 metros de altitude. A 600 metros de altitude, né, e aí essa era a informação que era dada também na questão, é que a pressão atmosférica é de 0,96 kg/força por centímetro quadrado. O que a gente precisa fazer aqui é transformar isso para Newton por metro quadrado, né, porque é a nossa unidade aqui, ó, Pascal, e aí somar a nossa pressão efetiva. Né? Isso daqui é a pressão atmosférica a 600 metros de altitude. Ah, sim, mas quando você cortou tudo, foi? Você cortou todo esse termo, não foi? Acho, pelo valor que deu. Você deve ter cortado todo esse termo que eu circulei aqui. Né? E só cortava o X, isso. Isso mesmo, Bruno. Aí tinha uma tabelinha, tipo essa aqui, ó, a 600 metros de altitude. 0,96. Oxente, 0,96 lá tá quanto? É, 0,96 mesmo. Vixe, vocês ficaram tontos agora, não foi? Fecha o olho. Aqui. A 600 metros de altitude, a pressão é 0,96 kg/força por centímetro quadrado. Certo? Aí a gente vai somar, obviamente, que na mesma unidade. E tudo começou a girar e ficou todo mundo tonto. Foi só para voltar, gente, para mostrar a tabela. Tranquilo? Professora? Perguntas? Oi. Parou de falar. Será que foi o microfone? Oi, tá ouvindo agora? Agora tô. É porque eu tava pelo microfone do computador, botei o fone. Nessa segunda parte aí, eu não tava... Porque eu cortei tudo, mas é porque eu não vi onde estava o moeme ali, porque a primeira vai ser PA mais 9.980, né? Isso. XM. Isso. E ali vai dar X metros, 9.980 XM ou só X?
Não, aí eu vou multiplicar por esse x, né? Aí eu vou fazer a distributiva. Aí aqui corta. Aí vai ficar esse mesmo valor de 998 multiplicado por 0,36. A gente faz distributiva, né? Vai multiplicar pelo primeiro termo do que está entre parênteses subtraindo e o segundo termo que está entre parênteses, no parêntese aqui. Sim, que no caso é 9.980, né? 9.980x. Vezes 10, vezes... Não, não, o x... Peraí, rapidinho. Só para ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, prometo. Certo. O que vai acontecer aqui... Ó, é que a gente vai ficar assim, ó. A gente vai ficar com esse valor aqui, né, vezes x, quando eu multiplicar pelo primeiro termo, né, negativo. Aí eu vou ficar com mais, né, que eu vou multiplicar aqui menos com menos, 998 vezes 10 vezes 0,36. Isso. Aí eu vou cortar esse primeiro com esse aí, porque um Só multiplica por esse. xm e o outro multiplica por é x. x metros, é só a unidade. Unidade. Aqui é em metro então por é 2. xm também, né? Metro, isso. Entendi. Tá certo. X metro. Beleza, obrigada, Aí eu não botei a unidade de x, deixei x. Uhum. Vou botar aqui para Beleza. ficar melhor. Realmente, a falta desse metro aqui dificultou. Vou botar assim, agora ficou... Obrigada. Agora ficou mais visual. Pronto, Maurício, agora foi. Vamos lá, tem mais exercícios aqui, tá? Esse exercício aqui, para que dê tempo de fazer. Vamos fazer esse exercício porque ele é um que envolve ângulo, certo? Aí os outros, tem mais alguns exercícios também que estão resolvidos aqui, e aí eu deixo para que vocês tentem também fazer em casa, mas eu queria fazer um que envolvesse ângulo, né? Que envolvesse a regra trigonométrica também. Esse exercício é bem interessante. Vamos ler junto, vamos fazer junto. É isso, vamos fazer junto, não vou dar não é valendo, certo? Vamos fazer junto, vamos prestar atenção, tirando as dúvidas. Entre os manômetros, né, de tubo 1, né? A gente tem um de tubo 1 que pode aferir essa pressão. Eu tenho um tubo aqui, escoa a água nesse sentido, ele dá o peso específico e a viscosidade cinemática da água. Ele está inclinado 30 graus, né, conforme a figura. No manômetro, aqui em azul mais escuro, tem mercúrio, que ele dá o peso específico também, e a deflexão do mercúrio é de H igual a 12 centímetros. Determine a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 durante o escoamento do fluido água. Depois ele pede o número de Reynolds, tá? Vamos fazer a parte aqui do nosso assunto aqui mais novo, que é estática, depois vocês fazem o número de Reynolds. Aí Rafael perguntou também uma questão bem completa, né, Rafael? Que já envolve aí manometria, já envolve número de Reynolds. Então, vamos lá. Vou botar aqui essa imagem de novo. Primeira coisa, né? Se a gente for traçar a nossa linha isobárica mais baixa, é essa, do mercúrio aqui. Tá? Então, vamos fazer do ponto 1 até a linha isobárica, eu desço, somando aqui essa coluna H de água, que é esse azulzinho mais claro. Vou subir, subtraindo essa coluna H azul mais escuro de mercúrio. Mas eu vou subir também, subtraindo essa coluna aqui de água, que eu botei uma setinha verde, né, igual a P2. É só ter que observe que a gente não tem esse valor de X dessa altura aqui de coluna de fluido. Mas observem que ele está inclinado 30 graus, né? Então a gente tem aqui ângulos internos, né? Que são iguais 30 graus, e a gente consegue encontrar esse valor de X. É a regra trigonométrica, ó. A gente tem aqui cateto oposto, né, a esse ângulo, e tem aqui também o valor do cateto adjacente, que é
de 2 metros, que é a distância aí entre o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Então, tem como a gente encontrar aí esse valor de x, porque nossa equação manométrica ficou P1, né? Só lembrando que pressão é massa específica vezes a gravidade vezes a altura, ou peso específico vezes a altura. Então, observe, a gente vai ficar com P1 mais em roxo a pressão da coluna de água, menos em azul a pressão da coluna de mercúrio, menos essa pressão da coluna aqui de água, que eu coloquei essa setinha verde, igual a P2. Então, primeira coisa, monta a equação. Montou a equação, se a gente sabe que pressão é o peso específico vezes a altura, vou encontrar essa pressão de cada coluna de fluido, porque o que ele quer é a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Ele não pediu a pressão absoluta, a diferença de pressão absoluta, então a gente vai encontrar a efetiva, desprezar a pressão atmosférica. Vamos lá. Ele já deu o peso específico da água e o peso específico do mercúrio. Então, é só substituir aqui, ó, o peso específico da água. Tudo que for água, a gente vai botar o peso específico da água e o peso específico do mercúrio. Isolar aí, P1 e P2. Quem vai ser a altura da água aqui em X? Como eu disse, a gente tem o cateto oposto, tem um cateto adjacente. O cateto oposto é o nosso X, o cateto adjacente, 2 metros. Tangente do ângulo de 30 graus. Isso vai dar 1,1547 metros. Já tem muito traço aqui. Que é a nossa altura aqui da água, neste ramo direito do manômetro. Tanto para a primeira coluna de água em roxo e a coluna de mercúrio em azul, a gente tem 12 centímetros de H. E aí encontramos qual é a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, quando tiver o manômetro inclinado, não desespera. O objetivo é que vocês encontrem essas alturas de coluna em Y, na vertical. E aí vocês sempre ficam meio, professor, mas está inclinado, o tubo está inclinado. Isso vale também para manômetro inclinado. Também, Mayara, você passou P1 menos P2, e aí, isso aqui vai ficar negativo quando passar para o outro lado, isso positivo e isso positivo. Não tem como dar negativo, não, até porque a gente tem esse valor aqui, que são os mais altos, olha, 1 metro, refaz. O bom é assim, fazendo, refaz, e aí a gente vai ajustando. Não sei se você está fazendo sempre P2 menos P1, Mayara. Mas observa, quem vai ter a pressão maior, né? Quem empurrar o mercúrio, né? A água empurra o mercúrio para o lado do ponto 2. Então, P1 vai ser maior do que P2. Então, a gente sempre vai isolar em termos de diferença de pressão
o lado maior, de maior pressão, menos o menor. Pronto, resolvido. 26.505 Pascal. Isso aí. Alguém levantou a mão? Pode falar, Mayra. Professora, eu fiquei um pouco em dúvida porque aqui no final ele usa esse novo valor. Essa coluna de fluido aqui em verde, tá vendo? Ó, essa que eu tô pintando aqui em vermelho. Tá vendo? Certo. Tem X de altura. Como foi que a gente achou essa altura de coluna aqui de fluido? Fazendo a tangente do ângulo. Tangente de 30, né, que vai ser cateto oposto, o X dividido pelo cateto adjacente, que é o de 2 metros. Então, para que a gente encontre esse valor aqui de X, né, a gente precisou usar essa regra trigonométrica, porque a gente tinha aí uma inclinação do tubo, porque o que nos importa é esse valor em X na vertical. Entendi. O meu deu negativo porque eu troquei o sinal na hora de passar. Besteira. Ah, sim, muito cuidado com esses sinais. Observe, a gente tinha um valor aqui dessa coluna de fluido, que era H, tinha dessa aqui de mercúrio, que era H, e precisou obter esse valor dessa coluna aqui, X. Então, por isso que essa coluna de água aqui do lado direito do ramo do manômetro tem uma altura de 1,15. Tranquilo? Professora, Oi. pela imagem, dá a entender que... Não vai ter muita proporção, não. Aí é isso que eu ia perguntar, se teria efeito do Bernoulli aí, nesse processo. Não, é mais a questão da imagem mesmo. Se a gente fosse botar proporcional, a maioria dessas imagens assim de manômetro, elas não são tão proporcionais, não, tá? Isso vale. Não foi eu que fiz a imagem, não. Isso vale para a maioria, até porque para demonstrar a gente ficaria com. Porque inclusive quando eu fiz o cálculo deu negativo novamente, né? Aí eu fui tentar analisar qual era maior para poder tentar agitar o sinal. Sim. Porque imagina, se ele fosse desenhar isso daí, ficaria enorme, mas não se assustem, nem sempre vai ter uma proporção muito grande, não, até porque precisaria de muito. Professora, então não é possível dar negativo, né? Nesse caso aí, não. P1, a pressão 1 é maior do que P2. Então, nesse caso aqui, P1 menos P2 vai dar negativo. Ou vai dar positivo, perdão. Mas então pode ser que dê negativo em algum momento. A gente tem que sempre olhar o maior. Se você fizesse P2 menos P1, aí ele sairia negativo. Eu tinha feito, aí eu troquei. Isso. Aí foi como eu disse, pode pôr a diferença de pressão em módulo, né? A variação da pressão em módulo. É só colocar em módulo, mesmo fazendo P2 menos P1, então. Porque o que ele pede é diferença de pressão. Então, você pode, no final, colocar diferença de pressão e trazer o resultado positivo. Né? Agora, com bom senso, sempre analisando, sabe, Mary? Porque às vezes o valor negativo não é pela diferença de pressão, é mesmo por um sinalzinho que trocou ali. Então, toma bem cuidado, faz essa análise primeiro no manômetro para ver mesmo se a direção que você colocou, isolou as pressões, ela realmente é condizente com a deflexão do mercúrio. Tá bem, obrigada, professora. Depois desses 9.960, esse N é maiúsculo, né? É Newton, né? É Newton. É esses. Cadê? Vou botar aqui maiúsculo. Newton, maiúsculo. Obrigada. Vai digitando aqui. Tranquilo, gente. Perguntas mais? Tem mais algumas questões que eu coloquei aqui, ó, da lista 10 e da lista 9, ou da lista, a questão 10 e a questão 9. Tá? Só para a gente poder falar de empuxo. Vou dar uma adiantada, mas elas estão aí disponíveis para vocês depois. É nível bom, Leandro. Não lembro em que semestre foi essa daqui. Acho que tem uns 3 semestres que ela já foi questão de prova também, manômetro inclinado. É uma questão de nível bom. Leonardo, desculpa. Eu li rápido aqui, vai ser a cabeça. Leonardo, meu querido.
É uma questão de nível bom. Nível nem fácil nem difícil. Você vê que é uma questão que ela vai abranger a questão da propriedade dos fluidos, né? Depois ela vai pedir reinos. É uma questão de nível bom. Todas essas que eu mostrei aqui, essas 3 que eu mostrei, assim, foram questões de nível de prova. Difícil? Ai, meu Deus. Não sei se eu vou considerar alguma difícil, Bruno. É difícil para mim. Não, por tanto já fazer, já é mesmo uma questão de observação. Essa questão também envolve um x mais y igual a 2 metros. Então, treine essa parte de manômetro inclinado, é prestar muita atenção quando ele pede a pressão absoluta ou efetiva, né? Porque pode até ser uma questão simples. Você vê como aquela que a primeira que a gente fez, conversão de unidade, né? O que pegou ali foi a conversão de unidade. Mas a gente vai, monta ali a equação manométrica. Eu acho que é prestar atenção para esse sinal lunar negativo. Não sei se tem uma questão difícil. Eu acho que é mesmo... pode ter uma questão em que envolva um A, né? E aí, lembrando que aquela coluna de A a gente pode considerar a mesma pressão, né? Porque a diferença de pressão, por exemplo, se aqui eu tivesse A, né, nesse fluido azul, então eu poderia dizer que essa pressão seria constante. Então, a pressão em A seria essa pressão aqui constante nessa tubulação toda azul. São essas observações que a gente precisa prestar bem atenção. Na identificação mesmo, na interpretação, porque todas a gente vai montar a equação manométrica e aplicar toda a questão de propriedade dos fluidos, ou pode, se for inclinado, uma regrinha trigonométrica ali, mas dificuldade mesmo eu deixo para o próximo assunto, que é o assunto de comporta, de força resultante. Aí sim eu digo que a maioria das questões elas são mais complexas, mas manometria não. Então deixa essas daí para vocês darem uma treinada, né? São questões da lista. Já vão treinando, tem a resolução ali, né? Onde é que se aplica isso, né? O princípio de nivelamento dos vasos comunicantes, né? Os piezômetros que são utilizados para ferir pressão em barragens. Então, são aplicações reais desse tipo de equipamento, né, que são utilizados para ferir a pressão. Vamos agora entrar na parte de outro princípio dentro da estática dos fluidos, que é o princípio de Arquimedes, né, que é sobre o empuxo. Então, essa parte a gente vai falar de flutuabilidade, de estabilidade, né, e na próxima aula tem também a parte da força resultante em superfícies sólidas em contato com o fluido, e aí essa é a parte que, se eu pudesse dizer, Leonardo, não vou trocar mais, não é Leandro, é Leonardo. Eu diria que as questões, elas, por si só, elas já são mais complexas. É por isso que eu passei a parte teórica assíncrona. Assistam até a aula de quinta para que a gente possa exercitar bastante. O princípio de Arquimedes, né? Isso a gente sabe desde a época do colégio, espero não falar nenhuma novidade aqui, né? Que quando a gente mergulha um corpo, né, a gente vai ter um peso aparente, esse peso aparente ele vai diminuir, chegando, né, até praticamente se anular, quando a gente tem uma situação de flutuabilidade. Isso é porque vai existir uma força vertical, né, de baixo para cima, exercida pelo fluido, e essa força é um empuxo, né, devido a esse princípio de Arquimedes, que a gente vai calcular a força que esse fluido, seja ele no estado líquido ou no estado gasoso, vai exercer sobre aquele corpo nele mergulhado. Então, é um princípio, é uma parte mais teórica, quando a gente vai falar da relação de Stephen com Arquimedes, né, para que a gente trate aí, fale do empuxo desse peso aparente. Como dito, a gente vai ter aqui uma força, né, atuando de baixo para cima e de cima para baixo, né, nesse elemento aqui imerso no fluido azul, né, e o empuxo vai ser justamente a diferença dessas forças, né? Força é pressão vezes área. Então, a gente tem P2 menos a área, menos P1 vezes a área. Então, subtraindo essas forças que atuam nesse corpo, a gente encontra o empuxo.
Ah, professora, mas então qual é aquela relação de empuxo com volume do corpo, né, de Arquimedes, que foi feito na banheira? Calma lá. É daí que a gente volta para Steve, né? Ó, o empuxo é a força 2, P2 vezes a área, menos a força 1, P1 vezes a área. Só tem que a gente já viu, né, na lei de Steve que essa diferença de pressão é a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, se eu isolar aqui P2 e P1, ó, P2 menos P1 vezes a área, a gente pode substituir aqui a massa específica vezes a gravidade vezes a altura nessa diferença de pressão. Então, a gente vai ficar com a área vezes o que é P2 menos P1, justamente essa diferença de pressão, que vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, é essa relação de empuxo com o volume do corpo. A área vezes a altura é justamente esse volume do corpo. Então, o empuxo vai ser o peso específico vezes o volume. Só lembrando, pessoal, é o volume submerso daquele objeto. É o volume que está em contato com o fluido. Né? Claro, se a gente tiver um fluido totalmente aqui submerso, é todo esse volume. Mas o empuxo, ele vai ser o peso específico vezes o volume submerso daquele objeto no líquido. Aí a relação de Arquimedes com Stirling, porque a diferença de pressão, já falamos nas aulas passadas, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, porque eu sempre trato, pessoal, o empuxo é o volume submerso, porque se a gente trata, né, do peso, uma coisa é o peso daquele objeto, uma coisa é o empuxo que o fluido exerce sobre aquele objeto. Então, quando a gente fala de empuxo, a gente vai trabalhar com a massa específica do fluido vezes a gravidade, ou seja, o peso específico do fluido que exerce o empuxo sobre esse objeto, vezes o volume do objeto que está em contato com esse fluido. Já o peso vai ser o peso específico daquele material, daquele objeto, e o volume total do objeto. O volume, aqui vai ser o volume total do objeto. Eu digo isso porque quando eu falo de peso aparente, né, justamente essa diferença entre o peso e o empuxo exercido pelo fluido. E aí a gente consegue calcular o peso aparente. E também a gente relaciona o empuxo e o peso, né, para compreender se aquele objeto ele vai estar flutuando, vai estar afundando, né, os princípios do submarino. Basicamente, se a gente tem um empuxo igual a um peso, a gente tem uma situação de equilíbrio. Né? E é por isso que eu gosto bem de fixar, né, quais propriedades a gente vai usar para calcular o empuxo e para calcular o peso do objeto. Ficou bem diferenciado isso de empuxo e peso? Então, vamos lá. Se a gente tem uma situação em que o corpo afunda, né, a gente vai tratar a questão da flutuabilidade, de que a gente terá, então, um empuxo menor do que o peso daquele corpo. Por isso, ele tende a afundar. Se ele tende a submergir, né, a subir, a gente tem, então, um empuxo exercido pelo fluido sobre o objeto maior do que o peso daquele corpo, daquele objeto. Uma situação de equilíbrio, né, a gente pode ter duas, né, onde a gente tem um empuxo igual ao peso, mas o corpo ele permanece em equilíbrio no interior do líquido, né, ou ele vai estar flutuando parcialmente, mas em equilíbrio na superfície ali daquele fluido. Ambas as situações, a gente vai ter uma situação de equilíbrio, né, quanto à flutuabilidade. Conceito simples, que eu acho que a maioria de vocês já tem, da física, né, do ensino médio,
E a gente aplica aqui a fluido porque a gente pode compreender, né, o comportamento de um objeto, a gente pode obter a propriedade de algum fluido, compreender quando é que vai haver ou não esse deslocamento, compreender principalmente que a massa específica, que é a propriedade do fluido, e a massa específica, que depende do material daquele objeto, é que nos traz essa condição de flutuabilidade, né? Então, a gente pode tratar se o empuxo aí e a massa específica do fluido vezes o volume e o peso, a massa específica vezes a gravidade também, né, que é o peso específico do objeto vezes o volume total, a gente pode, então, né, analisar essa propriedade do fluido, do líquido e do corpo e compreender se ele vai afundar, né, submergir ou está em equilíbrio. Então, eu acho até que a parte teórica do questionário, né, trata também sobre isso, sobre flutuabilidade, o empuxo, a massa específica, referente aí a líquidos e os corpos. Como eu falei, o princípio do submarino, né, nenhuma novidade, o princípio aí utilizado pelo submarino de flutuabilidade, né, se ele vai afundar ou se ele vai aflorar. E alguma dúvida, pessoal? Perguntem, que eu quero fazer um exercíciozinho antes de terminar a aula. E deixo a questão de estabilidade para a próxima aula. Mas me digam aí se vocês entenderam o que eu falei. Vamos ver se entendeu na prática. Aí adiciona-se, né? Abre a comporta, adiciona-se o fluido que faz com que o peso aumente e aí o empuxo sobre aquele corpo diminua, Bruno. Basicamente isso. Vamos fazer esse exercício. Observe essa imagem, para vocês prestem atenção aqui, principalmente na imagem. Ele fala um cilindro constituído de dois materiais. Eu tenho... O cilindro, ele não é opaco não, tá, gente? Se eu preencher esse material aqui, ó, eu tenho o cilindro 1, né? O cilindro 1 tem esse material aqui, né? Amarelo. Totalmente preenchido de totalmente sólido, né? Não é opaco. Então, eu tenho esse cilindro 1 aqui. Ele envolve esse cilindro 2. Tem um outro material de uma outra massa específica, né? Como se eu tivesse aqui um cilindro dentro do outro. Então, esse cilindro aqui, ele é constituído de dois materiais, o material que a gente vai chamar de 1 e 2. Ele pede para que a gente determine a massa específica do material do cilindro 2, os valores de massa de ambos, né? Já que se a gente tiver a massa específica vai ser a massa sobre o volume. E o empuxo total. Observe que ele já nos fornece aqui a massa específica do material 1, de 400 kg por metro cúbico. Ele nos dá também o valor do diâmetro 2, que é de 80 centímetros. Nos dá o valor do diâmetro do cilindro interno, que é o menor. Peraí, 200, que eu troquei foi tudo. Ele nos dá o diâmetro 2, que é do cilindro interno, de 80 centímetros. E nos dá o diâmetro 1, que é do cilindro aqui mais externo, de 90 centímetros. A altura total do cilindro é de 80 centímetros e a altura que está submerso, né, que é o nível de água, é de 60 centímetros. O peso específico da água, para que a gente considere, ou da calculadora mesmo, tá, Bruno? 3,14, 15, 19, não sei de qual.
O peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico, e a gravidade, 9,81 metro por segundo quadrado. Qual é a situação que a gente observa, que ele pede o empuxo total também? Qual é a situação que a gente observa para essa configuração de flutuabilidade? O Bruno trouxe aqui de que o empuxo é maior que o peso. Mas se o empuxo fosse maior que o peso, ele estaria se movimentando, né? A gente teria alguma informação aí. Ó, se o empuxo fosse maior do que o peso, ele estaria, né, aflorando, saindo da parte inferior para a parte superior. O empuxo é igual ao peso total. A gente tem essa situação aqui de equilíbrio, né, onde ele permanece, né, parcialmente submerso. Ok, Bruno. Então, vamos lá. Só tem que a gente tem dois materiais, então vamos tratá-los de forma separada. Né? O empuxo do material 1 mais o empuxo do cilindro com material 2 é igual também ao peso e o peso 2. Então, a soma dos empuxos exercidos pelos cilindros é igual ao peso da soma desses dois cilindros. Por que a gente está fazendo isso? Se a gente quer encontrar a massa específica desse material 2, né, então a gente precisa relacionar o empuxo ao peso, à condição de flutuabilidade, onde o empuxo é igual ao peso, o empuxo é igual ao peso, para que a gente encontre essa massa específica. Vamos fazer agora de um por um. Lembrando que empuxo é o peso específico da água vezes o volume submerso, e o peso é o peso daquele material vezes o volume total daquele material. Vamos primeiro, como a gente já tem o peso específico da água e a massa específica do material 1, e quer encontrar a massa específica do material 2, vamos primeiro encontrar esses volumes. Quanto eu tenho de volume submerso e total para cada cilindro? É só para facilitar, porque a gente vai precisar substituir aqui esses volumes submersos e esses volumes totais. É extensa ela, mas a gente chega lá no final. A menos de 2 minutos para vocês encontrarem esses volumes, ó, foi dado o diâmetro e as alturas. Eu vou até apagar aqui, porque eu acabei de riscar. 2 segundinhos e eu volto.
Voltei, vocês ainda estão aí? Sim, sim. Pronto, Leonardo. Olha, o Bruno já me trouxe aqui o volume submerso 1 e 2. Tá mais fácil, gente, se a gente achar a área, né? Acha a área aí do cilindro 2. E aí a gente vai, já que a gente tem os diâmetros, né? Pi é o quadrado sobre 4 e a gente vai multiplicar pela altura. A altura total, quando a gente quiser o volume total, e a altura submersa, quando a gente quiser o volume submerso. Maurício também. Vamos lá. Volume submerso 2. Eita, Bruno, foi algo aí, não? Usou o diâmetro de 80 centímetros. Porque a gente vai precisar também do volume total para o peso. Agora a gente faz o mesmo para 1, encontra a área, né? Deixa eu só ver aqui. Maurício, certinho, perfeito. Perfeito aqui, Rafael também trouxe o volume submerso 2. Pessoal, muito cuidado na hora de encontrar esse volume 1, né? Porque é só o volume dessa coroa aqui, né? É a área da coroa vezes as alturas para encontrar o volume. Eu tenho material 1 só aqui, envolvendo o cilindro 2. Né? Certinho, Maurício. 0,1068 e 0,08. Só não esqueçam a unidade. Vocês colocam tudo aqui para mim sem a unidade. Metro cúbico. Perfeito. Encontrei os volumes, gente. É só a gente substituir agora. A única informação que a gente não conhece aqui é justamente o peso específico desse material 2, que é o que a gente quer encontrar. O resto tudo aqui a gente já sabe. A gente já tem os volumes total, 1, 2, submerso 1, 2, peso específico da água, né? O peso específico do material 1, ele deu a massa específica, é só multiplicar com a gravidade. E aí a gente consegue encontrar o peso específico do material 2 e massa específica, densidade, toda outra propriedade aí desse material 2. Ele pede também o empuxo total. O empuxo total é o empuxo 1 mais o empuxo 2, que a gente também já tem todos os valores aqui para substituir. Que eu tenho aqui já todos eles. Né? Só lembrando que aqui é o peso específico do fluido, do material 1, que é massa vezes a gravidade. Cuidado com a matemática, o que a gente vai encontrar é essa massa específica 2. Não saio, que eu ainda vou falar da prática, ainda vou passar a nossa lista de presença. Vamos terminar essa questão.
Para calcular a massa específica agora, professora? Massa específica 2. A gente não perder muito tempo, né? Depois vocês fazem com calma, a conta é bem extensa, né? Vai dar 861, tem aqui, né, o resultado. Isso, Rafael. E depois eles pedem o impulso, é justamente essa nossa parte aqui da nossa equação em roxo, que a gente já tem todos os valores do impulso total. Ele quer a massa também, gente. Se a gente tem a massa específica do material 1 e encontramos a massa específica do material 2, né? É só a gente fazer, ó, massa específica é massa por volume. A gente já tem o volume total dos 2 cilindros. Então, a gente vai fazer para o material 1 e para o material 2. Questão boa também, acho que foi Leonardo, não foi que perguntou? Questão boa, Leonardo. Pede várias coisas envolvendo aí impulso. Quase isso. Quase isso. Por isso que eu não cobro impulso na prova, só no questionário e a parte teórica. E a parte teórica, certo? Então, concluam essa. Eu vou mostrar para vocês o roteiro, certo? Na aula da semana que vem, da quinta-feira, a gente vai falar de estabilidade e rotação, certo? Não é mais sobre flutuabilidade. A estabilidade e a rotação tem a ver com centro de gravidade, centro de carena de um objeto. O que eu quero mostrar a vocês antes de terminar é que já está disponível para vocês o roteiro de prática. Né? O roteiro de prática a gente vai usar o simulador dentro do PF, né? Só copiar esse link aqui, que ele vai abrir o parque, né, de flutuação. Eu vou mostrando aqui durante todo o roteiro o que é que vocês devem fazer, acessar o link, os controles. Vou pedindo aqui, explicando um a um do que fazer em cada etapa. Aqui são quatro questões que eu peço dentro da prática de simulação. Uma que vai ser para medir a pressão de uma coluna de fluido, outra que vai ser sobre lei de Steven, para comprovar a variação da pressão em Y comparado a X, outra sobre Pascal, e no fim, usando também um simulador para que vocês encontrem a densidade por meio da variação de pressão de um ponto para o outro. Então, tem um vídeo aqui no final, que eu vou mostrando parte a parte. Além disso, sábado também a gente vai ter o nosso encontro, para tirar dúvidas referente à simulação. Aqui tem a rubrica, o que é um ponto que vale. Então, foquem no bom para vocês tirarem esse um ponto, Vai ser se respondeu, todas corretas, se usou o template. Então, para cada simulação, tem aqui os critérios para que vocês já saibam como vão ser pontuados, se acertar todo, se acertar parcialmente. Então, tem bom, regular e ruim. Espero que todos aí saiam para o bom. Aqui tem um template também, é só vocês fazerem uma introdução, colocarem aqui os resultados de vocês, de cada simulação. Simulação 1, 2, 3 e 4. Tá? Na aula de sábado também eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas. Façam, gente, é um ponto, o simulador, ele é bem fácil de manusear, E quando vocês forem vendo o que é pedido aqui, ó, em cada um dessa parte do questionário, coloque o fluido X, afira a pressão em 2,5 metros de profundidade, e aí vocês vão fazendo. Tanto é importante fazer, no simulador, porque vai ter os manômetros aqui, onde vocês vão poder deslocar ele até aquele ponto para aferir a pressão, e vão também calcular para ver se confere com aquele valor encontrado pelo simulador. Lembrando que é válido as duas, vai ser válido as duas condições, tanto usar o simulador, apresentar o print lá no relatório,
e também apresentar o memorial de cálculo que confere com o que foi encontrado no simulador. Tá? Para cada questão que tem aqui no roteirinho. Vai até o dia 19, né? Pode ser em dupla, pode ser individual, pode também. Observem a rubrica. Não esqueçam de usar o template que está disponibilizado. Não é para responder no roteiro, é para usar o template aqui, fazer uma introdução, né? Por favor, não tragam referência de blog, né? Nem de Wikipédia. Tragam, a gente tem os nossos livros para vocês buscarem as referências. Perguntas? Passar também a lista de presença de hoje. Espera aqui a nossa apresentação. Só um minutinho, pessoal, para enviar a lista de presença. A lista de presença está no chat. Ninguém tem nenhuma pergunta? Tranquilo? Quanto à prática aí, o roteiro, responder no template. Professora, no caso, é para a gente entregar da forma que está lá no template, não é? Isso, vocês vão fazer tudo que é pedido no roteiro, né? Mas usar o template para fazer a introdução sobre o tema, nos resultados de discussão e separando por tópico, da simulação 1, da simulação 2, da simulação 3, faz uma breve conclusão e não esquece de trazer as referências. Certo. Aí é em PDF ou em um documento Word mesmo? Tanto faz lá na tarefa que vocês me mandarem. Tá certo. Tá? Não, para mim é tranquilo. Certinho, pessoal. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação, a nossa aula.